Olá, muito bem-vindo a mais um podcast da Revista Adega. Hoje nós vamos tratar de uma dúvida muito comum no mundo do vinho. O que significa a expressão vinho reduzido? É um tema bem interessante e lembrando, redutivo e oxidativo são termos para definir estilos de vinificação. Oxidado e reduzido são descritores de um vinho durante uma degustação. Vamos então conhecer mais sobre esses termos. Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos. Um dos ingredientes com quais os enólogos têm mais dificuldade de lidar durante o processo de produção dos vinhos é o oxigênio. A interação dos elementos com o ar pode gerar resultados diferentes. Por exemplo, quando a exposição de um vinho ao oxigênio é demasiada, costumamos dizer que ele está oxidado. Mas e quando ocorre o contrário? Como assim? Alguns enólogos criaram um processo de vinificação em que tentam limitar ao máximo o contato do oxigênio durante as diversas etapas pela quais a bebida passa. Isso dá o nome de vinificação reduzida, o que, por vezes, pode gerar um vinho dito reduzido. Reduzido, portanto, seria o contrário de oxidado, ou seja, teve menor contato com o oxigênio. E como isso ocorre? Para criar um ambiente redutivo, as fermentações têm de ser feitas em lagares fechados ou em tanques de inox, ou ainda, em alguns casos, os enólogos podem simplesmente jogar um gás inerte sobre o tanque de fermentação para diminuir o contato com o ar. A ideia por trás disso é preservar o frescor ao máximo. Com esse contato reduzido, as moléculas têm mais dificuldade de se polimerizarem, ou seja, combinarem-se entre si, e algumas variedades de uva tendem a ser mais suscetíveis à redução. A Syrah é uma delas. Qual o resultado disso? Às vezes, esse processo pode fazer com que os vinhos, tão logo abertos, apresentem aromas pouco convencionais, como de fósforo queimado, borracha e até desagradáveis como ovos podres ou mesmo esgoto. No entanto, em boa parte dos casos, isso ocorre apenas em um primeiro momento, e com uma leve aeração, na taça ou no decanter, o vinho logo dispensa essas notas e assume outras mais agradáveis. Em alguns casos, porém, essas características podem persistir e se revelar um grave problema. Tecnicamente falando, esses aromas são consequência da redução do dióxido de enxofre em sulfeto de hidrogênio. Durante o processo de fermentação, esses sulfetos podem aparecer e desaparecer com igual rapidez, porém, se estiverem lá e não forem tratados, eles rapidamente se juntam a outros componentes químicos do vinho, formando derivados de enxofre mais complexos chamados mercaptanos de difícil eliminação. Com o sulfeto de hidrogênio é quase prontamente oxidado pelo contato com ar, uma aeração intensa por meio de um decanter ou mesmo da movimentação da taça pode diminuir ou fazer desaparecer esses aromas. Se isso não funcionar, uma possível solução é colocar uma moeda de cobre na taça e girar delicadamente. Os vinhos de cobre precipitarão os vinhos de sulfeto, que são a causa do problema. Se depois de alguns minutos os aromas ficarem mais limpos e definidos, a causa é realmente a redução. Por isso, os produtores evitam usar o termo vinho reduzido para designar os rótulos que foram empregados técnicas redutivas, podendo, às vezes, chamá-los de vinhos redutivos apenas para que as pessoas não tomem isso por um defeito. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar seus comentários e divulgar para os seus amigos o nosso conteúdo. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau! Esse programa é um oferecimento Mistral. Há 50 anos, a importadora dos melhores vinhos.